Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio aqui do podcast da Transforma Negócios. Hoje, rosto aqui diferente, estamos fazendo a dança das cadeiras aqui do facilitador do podcast. E acho que vocês vão sentir tanto quanto eu essa energia que está aqui nos bastidores. E a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre tanto estratégia quanto as questões financeiras que envolvem a parte comportamental e de consciência das pessoas. Então, se você chegou por aqui, já segue aqui o nosso canal no YouTube, acompanhe também a gente nas mídias sociais, porque conteúdo de valor não vai faltar. E o nosso propósito aqui hoje é gerar clareza e trazer conteúdo de qualidade para vocês. E aí, parafraseando e mandando um abraço aqui para o nosso sócio Bruno Ponte, que capitaneia aqui os nossos podcasts. Um abraço para ele. E aí, sem delongas, queria apresentar aqui meu sócio Raul Gropo, também sócio da Transforma, estrategista. E até para contextualizar um pouquinho aqui a nossa convidada, a Cássia. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. A contextualização, né, do porquê que ela está aqui, da conexão dela dentro da Transforma, enquanto nossa cliente também parceira. A gente quer deixar essa sementinha aqui muito clara para os nossos ouvintes aqui, para a gente começar esse bate-papo aqui super gostoso e deixar fluir. Bora lá? Boa! Acho até que pode começar com a Cássia. Quem é você, Cássia? Seja muito bem-vinda. Que prazer estar aqui hoje, que prazer a gente estar junto, né? Quem sou eu para além do que eu faço, pode ser? Muito bem, muito bem. Já é uma visão integrativa na veia, já, graças a Deus. Porque para empreender tem que começar pelo quem, certo? Muito bem. Então quem sou eu para além do que eu faço? Que legal. Sou a Cássia Broski, mãe do Lucas, da Laura e da Maitê, nessa ordem. Esposa, companheira de vida do Caio. Filha da Lenira e do Afonso, neta da dona Zulema e da dona Dulce, e que chega aqui hoje com muita vontade de contribuir para esse ecossistema de inovação que a Transforma Negócios criou. Que legal. E o que é honrar essa ancestralidade toda para você, Cássia, já que faz parte da tua introdução? É muito bonito isso, né? Diga-se de passagem, né? Honrar pai, mãe, avô, já falar dos filhos logo no começo, né? Qual que é o significado disso para você? Quando a gente começa a pensar em família e conecta com os valores que a gente traz da nossa vida e os que a gente quer passar para frente, isso tem muita relação com a forma que a gente vive a vida. E a forma que a gente vive a vida e faz as escolhas tem muita relação com como a gente lida com o dinheiro. Né? Muitas das relações, e uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje é sobre comportamento financeiro, muitas decisões que a gente toma em relação a dinheiro é com base no que a gente viveu e no que a gente quer viver. Então, de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. Então, eu trago isso para lembrar sempre de onde eu vim e para onde eu quero ir quando o assunto é vida. E, por acaso, o dinheiro faz parte dela. Porque falar de dinheiro é falar de vida. Fantástico, fantástico. Total conectado com o que a gente acredita. A gente fala muito da parte de consciência, competência e capital. Então, e muito interessante também, você começa uma pergunta, né, que é totalmente aberta, filosófica, muitas vezes, quem é você? Geralmente as pessoas, elas começam falando o que elas fazem. Eu preciso falar, inclusive, né? Eu não falei ainda. Daqui a pouco você já fala, já. Excelente. E aí, ó, a tua resposta, né, o mergulho que você deu, já honrando todas as pessoas que te trouxeram onde você está hoje, né, do ponto A para o ponto B, evidencia aqui a parte da consciência. E como você acabou de falar, né, que como você tomou as decisões financeiras na sua vida, tem totalmente a ver com quem você é. Então, e é interessante que você me perguntou como que a Cássia conectou. E a resposta dela foi para a árvore dela, né? E é um barato que a Cássia se conectou com a gente graças à minha mãe. Foi. Então, assim, é interessante essas coisas, né? A ancestralidade na resposta já estava também aqui um pouco conectada, né? E a Cássia, ela vai bastante, né? O bastante é relativo, né, Cássia? Mas quando é possível ir mediante a rotina, né? Ou seja, ela vai lá no Cozinha da Família e minha mãe adora a Cássia. E a minha mãe tinha falado, você tem que conhecer a Cássia, tem que conhecer a Cássia. Daí não lembro em que situação eu tava com a Carol Claudino. Fui no podcast aqui, eu lembro. Foi aqui? Foi um podcast aqui. Verdade. Mas a Carol, ela tinha falado pra mim de você antes, salvo engano. Antes do podcast. Não sabia. E, aliás, Carol citou nós dois num podcast anterior, então já fica a retribuição da citação a Carol já de imediato, né? A usina de energia mais amiga e amada desse Brasil, Carol Claudino. Beijo, exato. Amiga. Te amei. A Carol é totalmente fora da curva, ela é fantástica. E uma vez a gente veio gravar com a Carol aqui, e a Carol, ela tinha um compromisso com a Cássia depois. E aí a gente saiu daqui e é isso que foi o dia que eu te conheci. Foi. Ou seja, eu conheci a Cássia depois do podcast com a Carol, sendo que a minha mãe já falava muito. Daí você fala,
é uma coisa... É coincidência ou é intencionalidade? Tanto que eu comentei com a Cássia, né? Tem sincronicidades que eu respeito só, eu não fico tentando racionalizar. Acho que a gente comentou disso lá atrás, né? Porque a gente foi tendo sincronicidade, seja de valores, de princípio, de uma série de questões, e as coisas foram fluindo. Então ninguém ficou planejando muito, né, Cássia? Vamos fazer isso junto, vamos montar uma parceria para fortalecer. Na verdade, foi tendo uma sincronicidade, teve coisas até que foram fluindo para um lado, a gente falou, nossa, é esse lado mesmo? Ah, mas foi para cá que fluiu, né? Então vamos respeitar a fluidez das coisas, né? E aí vai ver, a gente vem tendo uma relação, seja de... para mim são todos rótulos, né? Mas cliente, fornecedor, parceria, enfim, uma série de questões. Mas antes de mais nada, são pessoas com sinergia de princípio que se encontram de uma forma síncrona. Então, como que você vai explicar esse tipo de coisa, né? Qual que é a tua opinião? Eu tenho que deixar um beijo pra minha amiga, Paty. Vulgo minha mãe, no caso. E era engraçado porque... A gente conversou, eu fui muitas vezes lá e eu fui lá num dia especial que tinha acontecido uma questão. E eu fui tarde, eu ia almoçar muito tarde, 2h30, assim, ela tava fechando, dá tempo. Então era sempre na correria e eu almoçava com ela. E ela falava, o Raul, e eu nem sabia quem era Raul. E tinha várias outras pessoas que já tinham falado. Quando eu falava alguma coisa, alguns clientes meus falavam assim, mas você conhece o Raul? Eu, não conheço o Raul. Aí um dia ela... falando comigo, ela falou assim, o Raul, meu filho, que é da Transforma. Eu falei, você é mãe do Raul? Sou. É esse, Raul? Esse é Raul. É. Eu não acredito, porque todo mundo fala que eu tenho que conhecer o seu filho, mas eu não sei por que é. Daí ela falou assim, acho que vocês têm valores em comum. E depois do podcast com a Carol, ele sentou, eu falei, Raul, todo mundo fala que a gente precisava se conhecer. Por que será? Quais são os seus valores? E aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele, quais são os seus valores? Ele falou assim, eu acho que é por isso. Deve ser por causa disso mesmo. Numa mesa de bar, né? A primeira pergunta é essa, fantástico, né? Ou seja, você já vê que tem coisa a ser explorada aí já, né? E parece que faz muitos anos. Eu sei que o Raul conta as amizades dele em anos, eu também. Mas faz poucos meses que isso aconteceu. E de lá pra cá, a construção de uma jornada de aprendizado da minha parte, de multiplicação do que eu vejo na Transforma Negócios. Do que eu vi, né? Do que eu poderia aproveitar para o meu negócio e de como eu posso atender as dificuldades de outras e os desafios, principalmente, de outras mulheres empreendedoras como eu. E que tem a ver com o que você falou, né? Comece pelo quem. Muito dessa parceria que tá nascendo aqui, se Deus quiser, vai ser longeva, enquanto for, né, uma relação aqui de ganha-ganha para todo mundo. Não à toa o fórum que a gente se conectou ali com a Cássia chama Conexão que Transforma, né? Então, olha que coincidência aí ou não também. E aí é evidente aqui, o nível da sua autenticidade e o nível da sua energia. Tem tudo a ver com o dia a dia. E até já conecta aí, Cássia, você falou do teu negócio, né? Ou seja, além do teu negócio atual, a tua jornada de vida, ela é muito inspiradora, né? Ou seja, acho que mulher empreendedora, quando senta e olha no olho e fala daquilo que faz, né? Tem uma energia diferente que cabe a gente honrar isso de uma forma apreciativa e honrar mesmo, né? Então, que empreender já não é fácil, empreender numa transição de carreira não é fácil, e empreender com 3 filhos aí numa sequência, então assim, como que tá sendo esse empreender na dor dentro do teu processo? Sabe que quando eu estava me preparando, que eu li as perguntas que a gente poderia, os macrotemas que a gente poderia estudar, uma das perguntas foi como que a maternidade mudou você, o olhar seu pro dinheiro. Que né? legal. E aí, conectando com essa fala agora, o que eu pensei, assim, o que eu fiquei pensando, é uma reflexão que eu já tenho há muito tempo. Quando eu resolvi empreender, que foi por oportunidade, foi porque eu não aguentava mais não resolver uma dor que eu tinha, que era como é que a minha maternidade atrapalha a minha carreira. Legal. Eu pensava muito nisso e muitas pessoas falam, como você consegue trabalhar tendo filho? E aí teve um momento que eu percebi que o mundo corporativo que eu estava, do jeito que ele era configurado, talvez tenha mudado. Não sei. Não vou ficar rotulando o presente, mas, por favor, fale aquilo que você ficar à vontade do que era. Porque normalmente são ambientes machistas, ambientes altamente hierárquicos também, né? Ou seja, eu não vou saber em detalhes os lugares que você estava, mas normalmente vai acabar caindo nisso, né? Independe
da placa que tem na frente Perfeito, do negócio, da empresa. perfeito. Mas o mundo corporativo mesmo, como eu via... Em vias de regra, normalmente segue esse tipo de estereótipo, né? as oportunidades que eu via para me manter no CLT, na Aham. carteira assinada, elas me supriam tudo. De um lado, do lado financeiro e do lado de projeção de vida e de carreira. Aham. Por outro lado, eu queria mudar essa pergunta. Legal. Eu não queria mais que me perguntassem como é que a minha maternidade atrapalhava a minha carreira. Mas eu Interessante. comecei a perceber como que a minha carreira, naquele momento, não deixava eu ser a mãe que eu queria ser. Ah, você inverteu o paradoxo. Eu inverti o paradoxo. Você inverteu o paradoxo e com isso vieram novas perguntas e novas respostas. E foi daí Interessante. que eu resolvi empreender. Porque é isso. Ah. Muito se fala, os filhos atrapalham a carreira. Tá, mas você já parou pra pensar no quanto o seu trabalho não deixa você ser a mãe que você deseja ser? E aqui eu não tô falando não tem nenhuma questão qualitativa de mãe boa, mãe ruim. Mãe melhor, mãe Não, pior. não tem nada- A mãe não merece isso de uma forma geral, né? Mas, Ou seja, assim, a mãe que eu queria ser, algo mais a sua escolha. dentro do que eu achava... O convite que você tá fazendo é para cada uma imaginar a mãe que você deseja ser. Isso. Independente de rótulos e comparações. E de expectativas irreais. Perfeito. Ou seja, sem ficar endeusando, o Não. mundo não é cor-de-rosa. Ou seja, com a lente da realidade limpa, cristal e pura. Isso. Que mãe você gostaria de ser? E como você pode fazer perguntas diferentes e não se basear no paradigma atual para poder viver isso, para poder estar mais próxima disso, né? E eu não sou a mãe que pretenderia ficar 24/7 com os meus filhos, porque eu ficaria louca. Aham. Não é isso. Porque a tua realização, ela tem a ver com o trabalho que você desempenha. Por né? 36 anos, praticamente a minha vida inteira, o trabalho sempre foi muito forte nos meus valores familiares. Quando Perfeito. eu conto da minha família, Âncora de carreira principal. Sempre foi. Sinônimo de sucesso atrelado a isso. o único jeito de ser reconhecida e ascender e mudar realidades. Então, o trabalho veio para mim dessa forma. Aham. Então, quando eu falei das minhas avós, ambas trabalharam muito. Uma Ah. dentro de casa e a outra foi uma grande empreendedora. Ah, é? Dela. Que da hora. Conta mais depois. Ela foi a que me deu meu primeiro investimento, meu primeiro presente foi uma caderneta de poupança. no Sério? início A dos tua anos avó? 80, minha avó. Progressista demais. Sim, demais. Essa era qual? A avó Zulema. Zulema. Mãe do meu pai. Minha avó era Zuleika. Tá quase. É perto. Zulema, Zuleika. Podia ser irmã estranha, Sua né? mãe já me contou isso, é verdade. Já pensou? Uma família Zuleika, Zulema. Nossa, Zulmira. E Zulmira? Tá todo mundo, né? Tudo bem, o Zé. Ok, beleza, tá bom. Tá vendo, gente? Vai. Ziraldo, né? Podia ser irmão também. Ô, equipe, produção vai virar bagunça. Volta, Ô, Bruno, volta, pega aí, Bruno. Coloca a legenda, né? Fica pra pessoa entender. Exato. E o trabalho sempre foi o meu valor principal. Aham. Inclusive, foi um dos exercícios que quando eu descobri isso, que para mim o trabalho segue sendo um dos valores principais. Só que a maternidade fez com que eu invertesse. Tá. E quando a gente fala de valor, não adianta a gente só fazer um exercício de valores e pregar ele na parede e achar que é bom. Serve pra nada. Não serve pra nada. A gente tem que viver os nossos valores. Eu faço esse exercício de valores com todos os meus clientes. É quase uma base do início legal. da consultoria. Porque eu preciso entender com quem eu tô falando e onde é que a gente vai... como que eu consigo ajudá-lo a tomar decisões melhores. É uma... Nada, né? De forma mais Porque profunda. você vai estar lidando muitas vezes com o patrimônio Sim. construído por muitos e muitos anos, né? Isso é legal, né? Que daí a construção é baseada em princípios, né? Isso. E aí, por exemplo, se eu pego uma fatura de um cartão de crédito de uma pessoa que colocou pra mim que o valor principal dele é saúde e eu vejo uma fatura cheia de fast food, Tá incoerente. tem alguma coisa aí. Né? E eu já senti essa incoerência na minha vida. Porque um dia quando eu estava trabalhando na minha vida pregressa, antes de fazer a transição de profissão, que é assim que eu gosto de dizer, porque minha carreira não mudou, minha carreira não acabou, minha carreira Transformou, só né? transformou e continua de um outro ponto. Eu Legal. troquei de profissão. Perfeito. Eu fiz esse exercício de valores e coloquei em primeiro lugar família, depois eu coloquei liberdade e coloquei trabalho com propósito. Aham. E aí, Fabiano Calil, meu professor, meu mentor, meu amigo, ele me perguntou: legal, então aqui estão seus 3 principais valores, A certo? especialidade dele é transição de carreira? A especialidade, foi uma das pessoas que trouxe o planejamento financeiro humanizado para o Brasil. Ah, que legal, que Ele bacana. tem a escola Fabiano Calil, que faz o curso de acolhimento socioeconômico. onde Que ele legal.
Formei, onde eu Ótimo. me especializei. Legal. Porque E você nessa- falou dele de um jeito, falei, bom, deixa eu já... Isso, boa. Dê mais publicidade, então. Sim, e nessa época eu era contratante dele. Que legal. Então, ele era um dos fornecedores ali que a gente lidava. Ah, É. na empresa banco. mesmo? No banco. quando eu Ah, tava que no legal, banco, que sim. bacana. Sim, sim. Importância, né, da educação financeira conectada com a empresa, né? Sim. O despertar que gera, né? E aí ele me perguntou, desses 3 valores aqui, então esses são seus 3 valores, legal. E quanto tempo você gasta com cada um deles? E aí eu me lembrei da minha rotina. E eu chegava Legal. na minha casa 8 da noite para fazer o meu filho de 2 anos dormir e torcer para ele dormir logo para eu abrir o PowerPoint, para eu continuar trabalhando. E aí eu percebi uma incoerência, que eu não vivia de acordo com os valores que eu pregava. E não que meus filhos não fossem importantes. Meu filho, na época que eu só tinha um. Mas eu tinha que pôr o trabalho ali em primeiro lugar. Aham. E hoje o trabalho continua Priorização sendo temporária, né? temporária, isso. Prática, né? Seus valores aplicados, né? É. E o trabalho continua sendo muito importante para mim. Então, eu falo, eu sou uma mãe que trabalha, né? Mas eu ainda sou uma mãe que trabalha. Uma coisa Legal, né? que dá pra perceber aqui no que você falou na sua história, a integração entre a sua pessoa física e sua pessoa jurídica e a busca dessa transformação de carreira que você falou, de viver a sua própria estratégia, buscando principalmente a parte da liberdade e também a prosperidade. Trazendo um pouquinho para o contexto presente, que a gente está hoje no Brasil, né, 2025, um monte de coisa acontecendo aí no mundo. A gente tem os nossos desafios internos, tanto de falta de educação financeira, quanto todas as questões políticas. E aí a primeira pergunta é por que existe tanto tabu, tanto ruído quando a gente fala de investimento? Por que a maioria dos brasileiros em si tem uma certa crença limitante nessa parte de prosperidade? Qual que é a sua percepção sobre isso? Acho que a gente está vivendo um momento de transição dessa realidade, que era de um momento que a gente não falava nada Aham. de investimento, de dinheiro e tal, para um momento que se fala muito. Aham. Hoje o barulho, a desinformação está muito grande. E essa Aham. desinformação, ou o excesso de informação, para não falar desinformação que eu vou estar acabando julgando sem querer, mas o excesso, né, de tanta gente falando tanta coisa, Aham. pode trazer uma dissonância e traz uma certa insegurança, e essa insegurança traz uma paralisia. Tá. É tanta coisa. Quantas vezes você que está aí na sua casa rolando seu feed, você dá de cara com um influenciador e que começa a falar um monte de coisa de investimento, você tem 2 sentimentos. Isso não é para mim. 2, é fácil para todo mundo, menos para mim. Então hoje, Bruno... O segundo até pior, né? Que além de paralisia é incapacitante, né? É. Eu acho que tem esses 2. Isso não é pra mim, não consigo nem pensar nisso. É Beleza. muita coisa. E o outro, eu nunca vou conseguir aprender. Então isso a gente terrível. tem que fugir desses 2 discursos hoje Aham. pra conseguir superar um tabu. Acho que a principal questão é você ensinar as pessoas que todos nós que temos cérebro precisamos entender que temos heurísticas, atalhos de tomada de decisão que levam aos famosos vieses. Então, os vieses são os erros de decisão. Aqui, vamos lá. Heurística atalhos. é um atalho. É um atalho que o nosso cérebro toma pra gente chegar aqui até hoje, né? Perfeito. O teu cérebro tá aqui, ele é resultado de milhares de anos de evolução, foi evoluindo, tal, e ele tem uns vícios de origem que ele vai te enganar de vez em quando. De vez em quando Isso é vai. uma heurística. É heurística. Tá. E o viés... erro, o viés é o erro. O viés é o erro. É. Dá exemplo disso. Tem um do mundo feminino. Ah, Vou dar um viés inconsciente de que muitos empresários, muitas empresas podem passar. legal. E que as mulheres acabam sofrendo muito. Ah, Uma mãe que acabou de voltar de licença maternidade, o gestor pensa, acho que ela vai estar sobrecarregada, é melhor não promovê-la. Esse é um viés. é um viés. É um viés inconsciente É um- forte. É um erro É um por si erro. só. Porque ele não perguntou pra ela. Ele assumiu. Ele assumiu que, por conta da maternidade, ela não vai desempenhar tal função sem perguntar e sem olhar para todo o histórico dela e nem para o futuro que ela deseja ter. Perfeito. E não envolveu ela Sim, num esse é um processo viés. decisório. É um julgamento baseado em questões de gênero e que, por alguns motivos sociais, culturais, atrapalha a carreira das mulheres até hoje. E é interessante que conhecer mais esses vieses te ajuda, de um lado, no financeiro, a você tomar melhores decisões. E até marketing digital hoje, ele é totalmente baseado nos nossos vieses, né? Sim? Gatilho, toda uma série de técnicas de venda. Então, assim, de um lado, né? Se você domina vieses,
você pode ganhar dinheiro com isso ao dominar melhor tua grana e ser menos ovelha, e ser dominado por lobos que vão usar o teu cérebro contra você. Sim. Mesmo. Olha que legal. E Então é uma matéria bem legal, né? Devia ter na escola. Devia. Heurística e vieses, né? Devia. E partindo Vamos conhecer nosso próprio cérebro ou não, né? Partindo do pressuposto que todos temos. Exato. E aí, a pergunta do Bruno, que erros, né? Então, eu fiz a transição de profissão em 2020, de lá pra cá eu já atendi individualmente, mais ou menos, eu fiz a conta pra vir aqui hoje. Ó, pra vir aqui, não tinha feito? Faço. Não, você atualizou. Tem essa dificuldade. Ela ganhou cliente na semana passada, ela Muito. teve que atualizar pra vir aqui. Evidências Entendi. fortes, né? Baseadas em dados. Mais ou menos Exato. 300 pessoas eu já atendi Olha que legal. individualmente. Nossa, E esse por si só é um espaço amostral fantástico, né? é. Ele, só o espaço amostral que você atendeu já tem... já serve estatisticamente pra muita coisa já. E nessas, quais foram os principais erros que eu fui percebendo nessas pessoas? Aí, vieses mesmo, nesse caso. Ótimo, legal. De vieses. Então, acho que o principal mesmo é chamar uma coisa de outra coisa. Então, Fala por mais. exemplo, Por favor. chamar consórcio de investimento. Ah, legal. Esse é um viés. Esse, o Bruno gosta desse também. O Bruno Agora, vocês me gosta. apertaram, né? O Bruno gosta desse daí também. Tabasquinha agora. Esse daí já deu uma polêmica já. E aí a gente não conversou disso antes. Não, mas Posso vocês, falar? vocês têm uma opinião Parecida. similar, né? É. Então, Cássia, você gosta de consórcio? Eu não gosto nem desgosto. Eu só quero falar aqui que... É uma ferramenta. Existem Você vai outras usar para ferramentas você no vai mercado. analisar para finalidade certa ou não, né? Acho que esse que é o ponto, né? Mas não peça para inchada pôr prego na parede, né? É isso. Isso. Você confundia o uso. É isso. E qual que é o viés? É um viés do otimismo. Você Ah. acha que deu errado com todo mundo e com você vai dar certo. Perfeito. Ou é o viés da confirmação, porque todos os meus amigos fizeram e, portanto, é bom. Ou é o viés do comportamento de manada. Não posso ficar fora disso. É uma Portanto. super oportunidade. Esse da manada é terrível, né? Mas tem o pior. Ah, qual que é o pior? O pior é quando você compara o consórcio com o financiamento, que os dois servem para a mesma coisa, que seja adquirir um bem. Aham, Você concorda? Então, concordo. nós partimos aqui, nós três concordamos que o consórcio não é um investimento, mas é uma forma é um produto financeiro que serve para você comprar um bem. Porque, só rapidinho, né? Normalmente o ser humano deseja algo que ele não pode ter, que o dinheiro dele não compra. Geralmente o ser humano ele antecipa o sonho. Ele Antecipa os sonho. desejos, isso. Ele quer antecipar o desejo, para isso tem que pagar juros. Então você poderia ir no empréstimo, no consórcio, e em tese ele olha o consórcio e fala, é uma alternativa para pagar menos juros para antecipar um desejo. Mas isso não é investimento. Viés de aversão à perda. Aí, ó, muito bom. Então é isso. Então, É isso. ele olha para os juros como se fosse perder. Ah, eu não vou perder dinheiro pagando juros. Eu não quero perder, eu quero só as vantagens. Aham, Viés de aversão à perda, enorme. perfeito. E aí você vai e se compromete com um consórcio. Que, depois do casamento, que a principal escolha que você tem que fazer na sua vida é com quem você vai ter filhos. Faz sentido. Não é nem com quem você vai casar. Faz sentido. Faz sentido. Né? E depois disso é se você deve entrar ou não num consórcio. Porque você acaba... Muito bom. Pragmatismo. Porque você acaba entrando numa dívida, Aham, sendo que às vezes você pode investir esse dinheiro, aham. certo? Porque daí sim, você contrai uma dívida de 20 anos, considerando que o seu contexto não vai mudar nos seus 20 anos. Você assume isso, né? Você assume isso como uma verdade. E aquelas estratégias de consórcio para alavancagem imobiliária, essas coisas? Tá polêmico. Muito bom, né? Estamos aqui mesmo, né? Sabe que como consultora financeira, que no fim, né, acabei não falando, sou consultora financeira, atendo mulheres que trabalham fora, mães que trabalham fora e empresárias, empreendedoras que queiram facilitar a dor que é empreender e dinheiro. Muito bom. Legal, hein? E aí... Já são mais 300 atendidas, Já né? são mais de 300. É legal falar atendidas, né? Tem homem no meio, mas a gramática, tipo, tem um homem no meio, tem que falar em português, não tem que falar masculino, né? Mas no teu caso, que se lasque o português, 5% atendidas, de né? homens, 5%. Pronto, beleza. Eu tenho homens. E você tem perfil para atender. Vamos falar assim, não tem nada no teu processo que desabone, mas é muito legal o teu posicionamento, a tua especialidade. Muito bacana mesmo. Quem muito abraça. Pouco aperta. Obrigada. Faz sentido. Muito bom. E aí, alavancagem, tá. Eu acho uma operação muito sofisticada. Eu acho um malabarismo muito grande de se entender para contar com a sorte. Ah, perfeito.
Então, a não ser que O você... risco é grande, então tem que ter competência e tem que ter pelo menos um fôlego financeiro para que se alguma coisa fugir levando o dedo, você tem outra alternativa. Isso, Você encerra aquela operação, resolve aquilo e... isso eu acho que é legal citar, até legal para ter o olhar crítico da Cássia. Por exemplo, como o nosso foco é negócio, e aí você pega o próprio Samps, ele vem com esse olhar de investimento, uma série de coisas, e é muito sinérgico até o olhar também, a forma com que você conduz, mesmo vocês tendo conversado muito pouco, mas como eu convivo com os dois, eu sei, e a gente acaba separando o que é um investimento puro do que é um negócio. E tem gente que confunde, eu vou construir para vender. Isso é um negócio. E é importante você encarar como sendo um negócio, porque veja, se você vai construir para vender, você vai vender para alguém, tem público-alvo. Uhum. E se tem um público-alvo, tem um valor aqui a ser vendido junto com a casa que você vai vender. E você vai ter que ter competência para administrar isso. Não é trivial. Se você tiver uma casa de aluguel, você pode até encarar como investimento, falar que suas filhas na tua ausência vão cuidar, tá ótimo. Mas você tem inúmeras casas de aluguel, virou negócio. É isso. Você tem que fazer gestão, você tem que ter competência. Então vamos falar assim, é interessante separar o que é investimento do que é negócio. Como eu falei dos erros que acontecem, Legal. é chamar as coisas pelo nome que elas têm. A gente tem que chamar as coisas perfeito. assim. Consórcio não é investimento. Se eu vou construir casas para vender, e eu sou uma nutricionista, uma fisioterapeuta, uma dentista, opa! Calma aí, você tá abrindo um novo negócio. Você quer abrir esse novo negócio? Você quer mesmo isso? Então Isso é não é uma negócio, operação de investimento. Não é. Algo pra gente tratar dentro da tua educação financeira, desatrelado da competência que você tem pra gerir toda essa operação. É isso. Não quer dizer que você não tenha, mas quer dizer que você sabe o grau de dedicação temporal, desenvolvimento de conhecimento, habilidade, que você tem que se dedicar pra ter isso. E como o Bruno citou, o risco que está envolvido nisso, né? Exato. Então, quando eu falo com as minhas clientes, quando eu falo, Legal. eu sempre trago assim, quanto menos malabarismo financeiro, melhor. Perfeito. Quanto mais você facilitar a sua vida, É o simples. é o simples. Então, É o arroz feijão bem feito. Então, poxa, e voltando ainda do consórcio, né? Pelo menos quando você faz um financiamento, você tá morando no bem. Perfeito. Por exemplo, você vai tem uma financiar garantia real. casa. Você tem lá, você tá morando, você tá usufruindo da casa enquanto você paga. Mas você vai pagar muitos juros. Mas eu tô usufruindo do bem. Aham. O consórcio, você vai com sorte. A gente tem que lembrar disso. O consórcio é com sorte. Legal. Com sorte você vai ser contemplado. Com sorte a sua vida não vai mudar em 20 anos. Então, pensar nisso na hora de fazer algum movimento mais arriscado. Não sei, Bruno, qual a sua opinião? Faz sentido. E aí, trazendo aqui unindo os mundos, né, de negócio junto com a parte financeira, de novo, com caixinhas também diferentes, né? A integração desses mundos. Quem acompanha a gente no nosso podcast já viu em algum momento a gente falando de comprar o nosso tempo de volta. Aham. O tal de fugir da calenda, né? Ninguém merece trabalhar, ganhar dinheiro e ficar pagando boleto. A vida é muito mais do que isso. E a gente fala, o mecanismo de muitas vezes, né, de prosperar para o nosso público aqui que a gente está falando, é ter um modelo de negócio, que é gerar valor para alguém e capturar esse valor em retorno. E automaticamente, capturando esse valor em retorno, então gerei 100 para você, estou capturando 10 para mim, é uma relação ganha-ganha. Tá, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Primeira coisa que a gente sugere, mínimo de educação financeira e se pagar primeiro. O eu do futuro vai agradecer que você vai fazer o básico, que é o arroz com feijão, que é viver com menos do que você ganha. E o que se prova também milenarmente no tempo, em termos de estratégia, que daí é um pouquinho do que a gente falou, negócios, que é onde o ser humano gera riqueza para a humanidade, praticamente, né, que mexe a economia, imóveis, que é uma forma de proteção patrimonial, especialmente à luz ali da inflação, que come o nosso dinheiro, e a parte do mercado financeiro. Então, a caixinha do mercado financeiro pode ter um viés de mais arriscado também, pensar em movimento de ganho de capital, especulação, só que a gente fala assim, cara, no mercado financeiro, preserva seu patrimônio, potencializa toda a construção que veio ali da sua fonte principal de riqueza, seja CLT, seja concurso público, mas principalmente de negócio, potencializa isso e tenta sobreviver nesse jogo. Porque o mercado é cíclico, a gente está passando numa turbulência, então toma as melhores decisões. Se você já está com risco ali na parte do negócio, tenta ser um pouquinho mais conservador no aspecto patrimonial, né, imobiliário e de investimento, e joga esse jogo onde faz sentido para você. Aí, de novo, a gente volta para a parte do quem. Uhum. Quem é você? Qual que é teu contexto? Você tem que pensar muitas vezes em alguém que dependa de você, como que você vai azeitando, né, a passagem patrimonial para essas pessoas, para não ficar deixando dinheiro na mesa ou gastando dinheiro à toa, né? Então isso daqui é interessante. Aí, já levantando a bola para você, como que num contexto como esse daqui que a gente trouxe para o nosso público, como que as mulheres em si elas podem se sentir preparadas para poder também tomar investimento com mais autonomia? Acho que tem uma questão da gente lembrar que
a história da mulher no dinheiro no Brasil, vou falar do nosso contexto, ela é recente, com dinheiro, com autonomia, com essa palavra que é maravilhosa. Ela é muito recente. Até 1962, de acordo com o Código Civil, a mulher não tinha conta em banco, não podia investir. Eu não sabia dessa. Você comentou no bastidor, eu não tinha esse número na cabeça. Porque... Minha mãe nasceu em 64, por exemplo. Pô. Então é muito recente. Muito recente. Muito recente. Muito então, recente. O que a gente está dizendo, em outras palavras, é que de 1916, que foi essa lei das mulheres casadas, eu não me lembro exatamente o termo, até 1962, quando refizeram isso, éramos consideradas incapazes para o trabalho. Né? Então, a história é recente, ou seja, você comentou da sua mãe. Provavelmente, ela aprendeu de outra forma que não foi como ela aprendeu a cozinhar, como ela aprendeu a cuidar. Perfeito. Então, não foi passado de geração a geração. Ela já não recebeu, quanto mais poder passar pra frente, né? É isso. Que você consegue muitas vezes passar o que você recebeu. É isso. Então, a galera de 62, puxa, levou um tempo ainda pra alguém receber alguma coisa inerente àquela nova realidade, né? Isso. E aí, o cartão de crédito veio em 1974 para a mulher. Caramba. Então, se você for ver, é uma história muito recente. E o que essa história, essa cultura tem a ver com o jeito que a mulher lida com o dinheiro hoje em dia? A gente tem que reforçar a nossa autoestima financeira. E não é porque as mulheres começaram a trabalhar. Eu acho que algo que é importante a gente pontuar é que as mulheres sempre trabalharam. Mesmo sendo um trabalho invisibilizado, não remunerado e infinito, as mulheres sempre trabalharam. A gente fala de... Infinito, gostei desse termo. Era um trabalho infinito, não tinha até fim. hoje, ainda é. Ciclo sem fim, né? É ainda. Porque é X turnos, X jeitos, não raro sem o devido apoio em casa, enfim, até... Isso mistura outros temas, mas a própria violência doméstica tem muito a ver com essa questão da não autonomia financeira. Então eu me sujeito a alguém que me abusa, seja psicologicamente, enfim, vamos poupar o público, mas são assuntos que têm que ser ditos, têm que ser falados, né? Sim. Mas fica retroalimentando um ciclo de dependência também ligado à autonomia financeira. Então olha a gravidade de um tema desse, né? Quantas mulheres não podem viver a vida que querem por falta de ter autonomia financeira? Exato, né? exato. É um mecanismo de libertação. Eu ia falar, não ter dinheiro cerceia a liberdade. Ah, legal. Sim. Sem dúvida é. E aí, as mulheres sempre trabalharam. Né? A mulher sempre proveu o cuidado. E quando eu falo sempre, é sempre mesmo. Né? Porque é atávico. Se os homens caçassem e as mulheres não planejassem como seria usada essa caça, morreríamos de fome. Certo? Exato, exato. É isso. Porque eu tava conversando com a minha irmã esse final de semana disso. Sábado, 2 dias atrás, se não me engano. E ela tava comentando que um pouco desse ciclo começou a mudar na época de caçador e coletor em função da agricultura, que quando a mulher começou a entrar num ciclo de gravidez, e aí tinha uma gravidez, depois a outra, depois a outra, depois a outra, até para abastecer mão de obra para lavoura, ela ficou num estado de alta dependência patriarcal, nesse caso de fato, né? E acabou semeando uma subordinação irreal dentro desse contexto de agricultura e família. Faz sentido essa leitura? Faz sentido, principalmente quando a gente conecta com a etimologia das palavras. Patrimônio vem de quê? E matrimônio? Interessante. Então, é um contexto sócio-histórico, cultural, que veio fazendo com que a gente não tivesse uma autoestima financeira fortalecida. Agora me diga, você, que é mãe, que trabalha fora, vou falar de mim. Eu fiz ao mesmo tempo 2 cérebros, 4 pulmões, 2 corações. Você acha que você não vai conseguir aprender a investir? Você acha que você não é capaz de lidar com dinheiro? Meu amor, você faz coisa muito mais difícil que isso. Exato. Muito bom isso, né? E é um discurso... Tô vendo o Renato ali, ó. Fala, Renatão, você gostou dessa? E é legal que não é um discurso motivacional isso. Não, é real. É real, é um discurso real e necessário, inclusive, né? Você vê, durante... Minha irmã estava falando isso também, então Letícia, você foi citada 2 vezes aqui na... Então, ela estava comentando que na Primeira e Segunda Grande Guerra, a quantidade de homem que morreu foi tremenda. E pouco se fala da importância da mulher na reconstrução, tanto que década de 40, por exemplo, teve um movimento progressista muito grande que muita mulher assumiu muita coisa, né? E o mundo continuou. Daí lá para 60, que os homens se recuperaram do baque da guerra, daí voltou o movimento conservador naquele sentido para tipo, volta para tua casinha, volta a usar o vestidinho
assim, 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 voltou algumas ditaduras de moda nesse sentido. E também não fui ver a acuracidade histórica do que eu tô falando, mas eu nunca tinha pensado por esse prisma histórico também. E existem estudos que demonstram, né, que a mulher toma melhores decisões financeiras muito mais do que os próprios homens, e isso está mensurado estatisticamente. A Cássia não quer ficar falando em números, essas coisas, para não dificultar a linguagem, né? Mas pelo que eu me lembro, é 1,8 vezes melhor do que o homem. Tem. A verdade é que a mulher, até por conta desse contexto, ela, quando vai tomar uma decisão financeira, ela estuda mais e ela se aprofunda mais. E nessa de estudar e se aprofundar antes de tomar a decisão, o que ela pode incorrer de desafio é na procrastinação, em deixar as coisas como estão, no viés do status quo, lembra? Viés Legal, do status quo, ótimo. Que é aquele assim, eu vou deixar as coisas como estão para não ter mais trabalho. Tá, perfeito. Ou vai me demandar muita energia saber disso, então prefiro deixar como tá. Né? Mas quando a mulher, ela se dedica mais e ela usa as suas potencialidades como visão do todo, visão sistêmica, mulher é intuitiva. Não, gente, é visão do todo. Capacidade de olhar sistematicamente para a situação. Perfeito. É muito criativa. A gente teve que ser, em contextos de guerra, em contextos de quem cozinhava, quem provia a casa de cuidado. E, aliás, o cuidado é um dos únicos trabalhos que não vai ser substituído pela inteligência artificial, então valorizem. Exato. Ponham preço, reconheçam. Todas essas competências, quando unidas com clareza, conhecimento, e às vezes uma rede de apoio para ajudar. Perfeito, faz sentido. Faz com que as mulheres tenham melhor desempenho, sim. Que legal. Nos investimentos. Mesmo, tem outro fator, testosterona. Os homens arriscam mais. Então, eu ia comentar... Tem a ver. Eu ia comentar nisso porque uma percepção, né? Ver se faz sentido também, mas o homem, ele é mais ligado com o futuro, muitas vezes, de olhar, querer executar algo, já querer materializar aquilo, e isso leva ele a incorrer em erros para acelerar esse processo e trazer para o presente algo que ele já viu na cabeça e quer catalisar. A mulher, posso estar errado também, mas ela tem uma conexão mais com aqui, com agora. Com manter. Com manter. Sim, tanto que o planejamento é feminino, né? Ou seja, ela vai ter esse viés de querer antecipar algo para já materializar no agora, ela acredito que vai estar menos suscetível a isso, menos, inclusive. Né? É uma impulsividade menor. Legal. Eu tenho clientes homens, até legal. Me manda uma mensagem comentando que ele queria pegar 45% do patrimônio dele, que estava investido, e pôr numa startup. Perfeito. A minha pergunta para ele foi... Impulsivo, né? Eu perguntei, isso é testosterona ou a gente pode... Você fez análise numérica, você viu os dados e tal. Ele ia, testosterona, posso pôr só 10? Eu bora. Se até pra mandar e-mail pra chefe é legal salvar no rascunho antes, né? Mas isso Imagina tem a ver. Né? Então são habilidades complementares, né? E não concorrentes. Então como que a gente pode ir aprendendo com isso, nessa complementaridade? Mas a complementariedade é uma palavra maravilhosa, né? Porque, fazendo um paralelo, eu tinha visto faz algum tempo que a maioria dos meus votos é pra mulher. E por quê? Eu já vi vários estudos que mostram... Cadê o polêmico, gente? Então, que eu vi já vários estudos que mostram... bastante. Que estados que têm poder, representantes complementares e em quantidades proporcionais de homem e mulher, a tendência de corrupção é menor. Tem uma série de indicadores sociais que melhoram. Tem até um país, salvo engano, que é 70% mulher. É um país africano, não vou lembrar qual é, mas eu vejo que isso tem também uma proporcionalidade em termos de dia a dia, né? Todo homem que exclui a mulher do processo financeiro, na verdade está perdendo e muito, né? Pelo menos é a minha leitura, é uma insegurança que cobra um preço na linha do tempo tremenda, pelo menos é a minha percepção, né? E nas empresas também, quando a gente está falando de oportunidade de inovação, a inovação vem de onde? Das opiniões diferentes e complementares. Perfeito. Né? Da colaboração de pessoas diferentes com outro repertório. Então, as empresas também perdem ao não investir em diversidade e inclusão. Isso não quer dizer, eu acho interessante porque aqui, veja, a Cássia logo no meio, ela colocou essa questão do paradoxo, né? Como que inverte o paradoxo faz perguntas diferentes. Então aqui, o que nós estamos falando não é para refletir sobre o paradoxo e trazer um E para essas coisas.
Como que eu trago diversidade e mantenho o resultado? Como que eu trago... Não é a custa do... Exato, não é uma coisa à custa do outro, para ficar aquela coisa legal, é inclusivo, tem um monte de gente, mas daí vira... Eu já vi muito lugar que depois fica aquele negócio morno, que daí ninguém mais se posiciona, não tem mais uma orientação a resultado, enfim, tem uma série de elementos aqui que é uma coisa e outra. E falando do financeiro, quando você inclui a mulher no processo, inclusive dá mais autonomia, o ganho que isso tem eu falo pela minha ótica, né? Na minha bolha, né? No meu enviesamento. É maravilhoso isso. E nem polarizar, né? Não é nem... não é polarizar, é isso, é aquilo, é junto. Porque é assim que a sociedade vive. Estamos todo mundo aqui hoje porque é filho de alguém. Exato. E vai continuar dessa forma. Um tema que está sendo muito, muito falado agora é essa parte da governança familiar, né? As posições sistêmicas de cada um e como que cada um pode respeitar a posição do outro para que extraia ali o máximo da potência de cada um. E o que você falou, essa parte de construção de patrimônio. Também existem inúmeros estudos que demonstram, né? Quando um casal eles se dedicam a construir patrimônio de forma conjunta, eles chegam mais rápidos e tendem a perpetuar esse patrimônio muito mais do que uma pessoa individualmente. E aí o efeito rebote disso, né, e tem a ver com o que você falou, né, cuidado, né, no bom sentido da palavra, escolha bem com quem você vai ter seus filhos. Porque uma das maiores perdas de patrimônio que tem hoje são através de divórcio. Existem divórcios bilionários. Então, se você demora a vida inteira para constituir seu patrimônio, é uma decisão equivocada que metade, um bom percentual desse patrimônio vai embora. Eu, na minha família, se você pega a árvore genealógica, tem que fazer um negócio 3D, assim, porque separou aqui, casou aqui, daí virou tal coisa. Eu brincava com meu pai, que era João de Barro, né? Porque ia casando e deixando casa no caminho, assim. Então é um barato essas coisas, né? Você vê o patrimônio se dilapidando, assim. Ele fala rindo, ainda bem. Aí você percebe que a pessoa tá terapeutizada quando ele já fala rindo. Exato, você justifica os anos de terapia que já teve quando você se diverte com a situação, né? Mas é isso. Bruno, isso é muito grave hoje em dia, sabe? Porque a gente ainda vê um acordo por questões contextuais de que a mulher cuida do matrimônio e o marido cuida do patrimônio. E aí acontece esse tipo de situação, se é grave para ver o patrimônio dilapidando, isso quando é para a mulher que ela vê a qualidade, o estilo de vida dela perdendo ao longo do tempo por um divórcio, né? Ou o outro extremo é se manter numa relação só por conta disso. Então eu sou uma grande encorajadora de mulheres que consigam encontrar em algum momento um talento para pôr pro mundo. Legal. E, em troca disso, receber algum reconhecimento financeiro. Eu vou sempre encorajar isso. Empreendedorismo feminino na veia mesmo. E nunca de uma forma assim, carreira ou filhos, ou o tempo todo da sua carreira. Uma coisa e outra. Uma coisa e outra. Né? Hoje eu trabalho uma quantidade de horas em que eu consiga fazer uma coisa e outra. Eu não trabalho às 8 horas, como eu trabalharia antigamente. Mas isso vai ter que me fazer... Antigamente não ia ser nem 8, né? Não, 12. Exato. Mas eu vou ter que trabalhar muito mais anos. Eu não vou ter aquela ideia do se aposentar aos 60. Então, olhar para isso, uma carreira, seja uma carreira numa empresa, seja empreendendo, como um jogo infinito. Né? Que você, como é focado no quem, como você começa pelo quem, no que é valor para você, no que é importante para você, e fazendo a gestão de tempo, energia e dinheiro, você vai fazendo isso por mais tempo. E é interessante que nessa época... regra, né? Eu aprendi isso inclusive com o Raul. Uma das coisas que estão curadas do meu propósito, eu quero crescer exponencialmente pro resto da minha vida. Aí eu fui entender o que significa crescer exponencialmente. É pelo menos 10% ao ano. Eu falei, nossa, será que isso está acontecendo? Daí eu fiz um checkpoint ali para trás. Aí eu falei, tá acontecendo, então por que eu tô com pressa? Então é ser intencional e continuar nessa caminhada. Quer ter disciplina, não é fácil, mas vale a pena. E aí também, Bruno, entender que tem momentos, e isso a maternidade me ensinou, que você pode desacelerar e voltar para 5%. Porque depois que talvez os filhos cresçam, você vai estar mais requisitado, assim, você não morreu porque os filhos nasceram. Pelo contrário, você transformou. E você transformou o seu olhar para o mundo. E essa transformação, ela pode ser bem reconhecida lá na frente. Só que quando a gente coloca um target de aposentar com 60 anos, a Patrícia, minha amiga, tem 61. Verdade. Vulgo minha mãe, nesse caso, de novo. Eu tenho uma amiga de 61 anos, beijo, Paty.
Sempre falo isso. Aproveitar aqui, além de agradecer o público que está acompanhando a gente, daí a gente já deixa aqui um recadinho para eles também. Tá ótimo. Então, calibrar aqui e perguntar, até pegando esse gancho do que você falou, o que você faz melhor hoje do que você fazia no passado, principalmente nessa parte financeira? Eu acho que eu tenho muito mais consciência de que eu controlo muito pouco, né? Essa é uma ilusão difícil de quebrar, né? Então Ainda mais pra gente que lida com dinheiro, lida com... Eu controlo pouco. E a parte que eu controlo, ela diz muito mais respeito ao que eu escolho no meu estilo de vida do dia a dia. Aham. Essa é a única parte que eu controlo, né? Eu não controlo a taxa Selic, eu não controlo a política governamental, eu não controlo a doença dos meus filhos, eu não controlo se eu vou precisar alguma emergência. Você controla malemar suas escolhas. Mas malemar minhas escolhas. Depois que a gente fala tudo de comportamento, vieses, e a partir do momento que eu me conheço. Exato. Eu tenho muito mais tolerância pro momento de vida. Então, como eu te disse agora, eu vou crescer exponencialmente. Às vezes, se precisar dar um passo, não para trás, mas dar uma segurada, eu sei que não é para sempre, então eu entendo. É respeitar a prioridade, né? A maternidade me ensinou que é um passo de cada vez, né? Eu vi as minhas filhas gêmeas sem andar, depois eu vi sentar, depois eu vi virar, depois eu vi engatinhar, depois eu vi andar e agora elas correm. É tudo no seu tempo, né? Não à toa a oitava maravilha do mundo brincando aqui, que são os juros compostos. O que exponencia o resultado na linha do tempo é o T, que é o fator tempo, de fato, né? Então, e essa jornada é uma virtude nesse meio, nesse mundo. Né? E respeitar a jornada, né? Ninguém saiu de bebê para sair correndo em 6 anos, né? Tem a jornada. E investir também é uma jornada de autoconhecimento. Sim. Em que o tempo ajuda. Qual outra pergunta que a gente pode nutrir aqui o nosso público? Eu vejo que essa questão de empreendedorismo feminino, ele é um tema muito relevante em qualquer época, mas eu vejo que ele vai se tornar ainda mais relevante para a época que a gente está entrando. Então, a Cássia mesmo me compartilhou algumas estatísticas. Salvo engano, 70% das mulheres viravam empreendedoras depois de ser mãe. Sim. Salvo engano. Se eu tiver com o número Legal? Ótimo. E a gente está entrando agora numa época que em 10 anos, os próximos 10 anos, a gente vai ter mais mudanças do que nos últimos 100. Uhum. Então, a exponencialidade de IA, esse monte de coisa. Então, quando a gente pega a linha de empreendedorismo feminino que a Cássia está falando, que é baseada em quem a pessoa é uma planta baixa muito mais sustentável para você empreender do que você querer se ancorar nas oportunidades que estão aparecendo por aí. Porque essas oportunidades vão mudar muito rápido. E qual é o risco de você conseguir aproveitar uma e ela já passou? A partir do momento que você se conecta com quem você é e você desenha o empreendedorismo a partir disso, você vai aproveitando oportunidades que mais fazem sentido a você. Isso deixa mais sustentável na linha do tempo, né, Cássia? Então, o empreendedorismo feminino, para a era que a gente está entrando, eu entendo que é um tema maravilhoso. E qual que é a tua percepção disso? Como que você vê que as mulheres podem cada vez mais aproveitar essas oportunidades que aí estão e o que segura elas nesse sentido também? Acho que a gente tem que, primeira coisa, desconstruir o que a gente, pelo menos a minha geração, ela foi ensinada só o seguinte, eu fui ensinada, você não pode depender, você vai estudar, você vai trabalhar numa grande empresa e você vai se aposentar com 60 anos. Então, primeira coisa, o mundo mudou tão rápido. Tem que desconstruir essas crenças. Você tem que desconstruir essas crenças e construir a sua história, começando pelo quem. E aí, lembrar sempre do momento que você tá. Qual que é o momento que você tá na sua... tempo de vida mesmo, né? Uma pessoa que vai começar a empreender com 20 anos, uma mulher com 20 anos, é diferente das necessidades de uma mulher de 40 anos, Total. diferente de uma mulher que empreende aos 60 anos. E nunca é tarde para começar. Porque se a gente considerar antigamente, como era? Do 0 aos 20, alguém, salvo raras exceções, tá pagando a sua conta. Perfeito. Dos 20 aos 60, você trabalha. Ou seja, você gera renda. Dos 60 aos 100, você vive. Ou seja, você trabalha 40 anos para viver 80. Isso não existe mais. Hoje a gente continua trabalhando,
para viver até os 100, 105, 110 e muito mais, porque tomou vacina, tomou danoninho, Você proporciona pra gente. né? Então, Pisou na terra, né? pisou na terra, Vai aumentando a expectativa. rezou, né? vai aumentando a expectativa de vida. Então, a gente vai empreender em algum momento e ter mais fluidez nisso, e pensar nisso, assim, eu não tô fazendo transições de carreira, eu tenho uma única carreira, em que em um momento eu presto serviço para alguém, no outro momento eu construo a minha empresa, no outro momento eu faço os dois. Isso é bem legal. Outro. Eu gosto muito dessa leitura também. No outro momento, quem sabe eu volto a trabalhar numa empresa, porque eu já me desenvolvi, já precisei da flexibilidade que o empreendedorismo me dá. Uhum. Eu fico pensando nisso, eu pensava nisso, assim, eu tô entregando o maior tempo da infância dos meus filhos para uma organização, só que quando eles fizerem 20 anos, talvez eles não precisem tanto mais de mim assim. E aí sim eu vou querer trabalhar. Uhum. Eu vejo pessoas aposentadas com 55, 60 anos, que seriam ouro nas organizações. Verdade. Que estão em casa, às vezes, deixando seu talento parado. Por uma falta de oportunidade, por etarismo. Enfim, tem vários fatores. Porque o mercado já não acolhe. E o empreender te dá uma longevidade maior na sua carreira. Porque, principalmente pra gente, como consultor, os cabelos brancos vão nos fazer bem. Exato. É um repertório, né? É. Tomando a liberdade aqui de quase chegando no final, né? Encaminhamento aqui finais. Posso fazer um bate-bola? Manda ver. 3, 4 perguntinhas rápidas. Bora! Considerações finais. E aí, se você tá aqui com a gente, se o conteúdo te provocou algum insight, uma reflexão, que é o propósito daqui, gerar clareza, gerar valor para vocês, não deixa de seguir a gente aqui no YouTube, acompanhar a gente nas mídias sociais. Depois vou pedir para Cássia deixar as mídias delas também aqui pra gente. Vamos lá, bem rapidinho aqui. Investir para você, Cássia, é mais sobre liberdade, segurança e ou realização. Tô incluindo aqui o E também. Dos 20 aos 30 foi realização. Dos 30 aos 40 foi liberdade. E hoje é sobre segurança. Hoje é porque eu quero manter o meu patrimônio o máximo de tempo possível, porque é eles que sustentam a vida que eu quero ser, que eu quero ter. Boa. Você falou bastante aqui sobre a questão de maternidade, e aí, para reforçar um pouco mais, né? O que a maternidade te ensinou sobre dinheiro? Que acaba, principalmente que tem 3 filhos, acaba rápido. Que uma decisão sobre fralda pode poupar 17 mil reais. Né? A decisão, você gostou dessa? Essa foi boa, hein? Muito bem. Bruno, eu acho que tem uma questão que é as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Legal. E isso é algo que você pode falar para o seu filho o que for. Economiza, sai da televisão, joga o lixo no lixo. Se ele não viu você fazendo, ele não vai fazer igual. A não ser que seja os outliers, como você foi, como eu fui. Também fui uma outlier. Mas é exceção, né? Mas essas são exceções. Então, acho que a maternidade me mostrou que palavras convencem, mas exemplo arrasta. Uau, anotaram? Congruência, né? A outra pergunta aqui também, uma viagem que mudou o seu jeito de ver a vida? Tailândia. Os mercados flutuantes. Da hora. Fiquei muito impressionada como que a força da natureza, que a gente acredita que pode ser destruidora em alguns casos. Imagina você viver num lugar alagado. Pode, em alguns momentos, trazer oportunidade. O respeito a essa natureza como é parte de quem a gente é. Integração com quem a gente é. Isso me faz lembrar você quando fala, né, que a melhor inovação ela vem quando a gente tem um desafio, uma restrição, né? Então, olha o exemplo que você falou. Na Amazônia também, né? Nos povos ribeirinhos a gente vê isso. Como que a força da natureza ela pode ser destruidora para alguns, mas pode trazer inovação para outros. Quase no fim, se você pudesse dar um conselho para quem quer começar a investir, qual seria? Quando a gente quer começar a investir, a gente fica pensando que só existe 2 coisas na vida. Ou poupança ou ação. E, na verdade, tem um bando de coisa no meio disso. A gente precisa, mais do que ir escolher onde você vai investir, é começar a dar um primeiro passo elegante. Qual que é o primeiro passo elegante? Você ficou um tempo sem usar salto. Essa referência vocês não vão pegar, a não ser que vocês usem salto, deixa eu ver. Não. Não, hoje não. Não. Ficou um tempo sem usar salto. E aí você vai ter um casamento, uma festa. Você não põe o salto e sai correndo, você não põe o salto e sai andando. Você põe o salto, dá um primeiro passinho, primeiro você levanta, depois você dá um primeiro passinho. Só depois que você começa a caminhar. Então, para mim, o primeiro passo elegante que você pode dar é
programe o seu primeiro investimento e esqueça. Programe todos os meses. Recorrência e esqueça. Legal. Muito bom. Considerações finais? Mensagem final aqui para o nosso público, ou já falamos tudo? Só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo carinho, pelo abraço, pelo desenvolvimento que vocês trazem para minha empresa, sem dúvida, e que através de mim chega nas minhas clientes, mas principalmente para minha vida. Obrigada pela presença, obrigada pelo conhecimento e bora crescer junto, né? Graças a Deus. Eu quero agradecer também, seja a presença e a integridade acima de tudo, né, Cássio? Porque essa sincronicidade de propósitos, ela vem justamente disso. Eu sou testemunha de como você quer gerar valor cada vez mais para quem está ao teu redor. E ver, por exemplo, eu que fui criado cercado de mulheres fortes, ver o empreendedorismo feminino cada vez tomar o seu devido lugar e a mulher ter facilitado essa via de acesso a algo que dói, e dói na realidade dela muito mais do que na realidade masculina, né? Não querendo generalizar, mas são inúmeras barreiras adicionais para serem vencidas dentro desse processo. Então, contar com vozes no meio disso, que ajuda elas a se levantarem e serem melhores, ao invés de ser aquela restrição que puxa para baixo, né? Isso é inspirador e espero que quem esteja aqui nos ouvindo tenha uma Cássia na tua vida, seja essa Cássia ou alguém que inspire você tanto quanto ela. E acho que é legal daí. Fala tuas redes, Cássia. Deixa aí no LinkedIn, pra galera. LinkedIn Cássia Broski, Instagram @cassia.broski. Legal. Broski, Q-U-E. Q-U-E. Muito bom. Bastante conteúdo pro pessoal ali consumir, aprender com você. Bastante conteúdo, gosto de conversar, abro caixinha 100% de sinceridade. Facilito a dor que é começar a investir, pensar Legal. no seu futuro. E vou ajudar também com a questão de comportamento, né? Porque o viés do presente atrapalha a gente. Como que a gente vai fazer isso pro eu do futuro, como você disse? Então lá tem tudo isso. Muito bom. Investir é sobre comportamento. É sobre comportamento. Parte do tempo, né? Também sou grato aqui pela presença de vocês dois. Conteúdo maravilhoso. Vim aqui como um aprendiz, saí aqui inspirado. Agradecer você por quem você é, pela parceria, se Deus quiser, longeva que a gente vai ter. Agradecer quem acompanhou a gente. Espero que tenha gerado valor na vida de vocês. E aí, até o próximo episódio. E um abraço para o nosso sócio aqui, o Bruno Ponte, também. Obrigada.